graça e a paz de Jesus esteja com os irmãos. Que Deus possa estar nessa noite completando no seu coração toda a manifestação, como acabamos de cantar aqui, do Senhor, para que em todo o tempo nós venhamos a entender, a perceber que é o Senhor que tem cuidado de nós. Nós temos um propósito, juntamente com a igreja, de estudarmos algumas cartas paulinas, e evidentemente os irmãos que estiveram no último domingo puderam perceber que terminamos a carta de Colossenses e iniciamos Filipenses. E qual a natureza do estudo dessas cartas? A primeira coisa é fazê-los compreender uma visão do apóstolo Paulo a respeito da natureza da igreja interna, essa natureza de relação interna. Porque o tema da nossa igreja é um tema que nos faz pensar nas obrigações externas. E quais obrigações que nós consideramos ser externa? Primeiro, o ID, pregar o evangelho. Depois de pregar o evangelho, discipular essas pessoas. E seguido, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendido isso, essas pessoas elas se reúnem num lugar. Então nós estamos propondo aos irmãos a pensarem sobre o comportamento daqueles que estão aqui, que passaram pelo processo da evangelização, se identificaram com Cristo, renunciaram à sua vida, deram a oportunidade para o Espírito Santo lhes convencer do pecado, se arrependeram e agora são irmãos uns dos outros. E sendo irmãos é porque fazemos parte de uma mesma família, a família de Cristo. E diante de todo esse cenário, nós vemos uma preocupação do apóstolo Paulo na convivência e na permanência dessas pessoas que agora renunciaram tudo por amor a Cristo e querem viver com Cristo. Então, ao longo da história da igreja, a gente entende que o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos, tiveram a preocupação de preservar o evangelho, que é a coluna do conhecimento de Deus aqui na terra. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus. E aí o apóstolo Paulo se especializou, podemos dizer isso com muita propriedade, se especializou nos problemas presentes e da igreja futura. Problemas esses que ele identifica: imoralidade, falta de intimidade com a palavra, uso inadequado dos dons espirituais. Se você observar lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele fala, olha, o melhor, o maior de todos os dons é o amor. Então ele já prevê, pela orientação do Espírito Santo, não tenho a menor dúvida disso, que a igreja moderna, que é essa que nós estamos vivendo agora, que não é diferente da igreja do 5º, 6º, 7º século, igreja com pessoas que têm problemas, que têm necessidades, que têm as suas angústias, que precisam ser acolhidas, que precisam ter tratamentos diversos. Alguns são na matéria, então eles entram, são curados, são tratados. Outros são no espírito, os espíritos malignos eram expulsos e eles eram libertos. Outros, tantas outras coisas. Esta é a mesma igreja. O mesmo poder que operou é o mesmo poder que opera. Então, o mesmo problema que ele identificou lá no tempo, naquele momento em que ele se encontrava com a missão de preservar o evangelho, de expandir a igreja e ainda trazer saúde para a igreja, ele deixa algumas recomendações nas cartas e direciona para a igreja. Filipenses, nós já lemos os versos de 1 a 18, agora nós vamos ler de 19 em diante. Então eu vou pedir a leitura dos irmãos, aí atenção para que façamos a leitura. E vamos ver algumas questões da vida cristã, algumas questões importantes. Versículo 19 em diante.
Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir esse versículo, queridos? Muitos sabem de cor, mas talvez não consigam perceber a profundidade e a natureza do que Paulo estava dizendo. Vamos ler, por favor. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Segue, por gentileza. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para que se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Em que nada se sintam intimidados pelos adversários, pois os que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isso é da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Que coisa tremenda. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Terminado os versículos do primeiro capítulo, nós queremos que você ressalte novamente o versículo. Obrigado, amado. Versículo 21, e a partir do 21 nós vamos fazer algumas considerações. Leiam, por favor. Porque para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Uma das maiores crises da vida cristã é o que Paulo identifica nesse capítulo, primeiramente, que existe uma dualidade em relação à nossa convivência com a sociedade aqui, que nós chamamos este mundo, e com o mundo espiritual. Se você observar, não há muito problema no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele só tem uma direção. O mundo espiritual, por mais que ele se divida entre o bem e o mal, os que estão em Cristo, a direção é o bem. Nós não temos a opção de fazer o mal, porque aquele que ama e pratica a mentira faz mal. Aquele que ama o pecado odeia Jesus. Aquele que vive no mundo e ama o mundo não gosta de Deus. Isso tudo nós encontramos no Evangelho. São orientações dentro do Evangelho. Mas nós já passamos por essa etapa. E é aí que se estabelece a crise. Porque à medida que você já passou desta etapa, presume-se, nós temos um inconsciente que é essa luta constante entre o bem e o mal.
o pecado e a santidade, o mundo e o reino de Deus. Se você já parou para pensar nessa questão, algumas coisas precisam ser lembradas para que você, então, de fato, consiga lidar com as suas crises com mais naturalidade, porque esse é o propósito da carta. Mas essa naturalidade não é para que você se acomode no estado espiritual em que você se encontre, mas permita que, através da ação de Cristo, você cresça no Evangelho. Se esta é a direção, se nós entendemos então que estamos aqui para crescer, não diminuir, avançar, não retroceder, viver e não morrer, por que essas coisas têm sido tão difíceis de serem enxergadas na vida das pessoas que estão na igreja? Por que as pessoas que estão na igreja às vezes passam 10, 15, 20 anos e não crescem espiritualmente? Em primeiro lugar, o versículo 22 vai me dar um pouquinho dessa resposta. O verso 22 diz assim, por favor, versículo 22, entretanto, se eu continuar vivendo, ou seja, ele optou, Paulo optou, escolheu viver para Cristo. Ele não foi forçado a viver para Cristo. Ele não foi obrigado a viver para Cristo. Ele não foi posto em algum lugar para renunciar às coisas deste mundo. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Quando nós abrimos mão de uma festa de aniversário, um lazer, um passeio, ou qualquer outra coisa para vir na igreja, nós achamos que estamos fazendo demais. Em nome de uma saúde que eu não sei qual é, e não sei mesmo, não consigo identificar qual é, porque o próprio texto sagrado diz que Jesus tinha tempo para todas as coisas. E por não administrar o seu tempo, você coloca a culpa do que você não faz num evangelho que não tem responsabilidade sobre isso. Se você tinha uma obrigação agora às 8 horas e não conseguiu cumprir, não foi por causa de Cristo. Se você tinha uma agenda, não foi por causa de Cristo. Se você abriu mão de um filme que está agora te trazendo de alguma maneira alguma euforia, não foi por causa de Cristo. Se você não foi à praia agora de noite para andar no calçadão, como centenas de pessoas possam estar fazendo agora, não foi por causa de Cristo. É simplesmente porque você se encontra num espaço de um looping. Eu vou explicar. Você começa a fazer uma coisa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que não muda a tua vida. Isso chama-se rotina. E caiu na rotina, meu irmão, vai cair no ostracismo. Vou também explicar isso. É quando você tem a sensação de que está faltando alguma coisa, mas não sabe o que é e nem vai em busca do que você precisa. Aí você se acomoda, chega uma hora você morre espiritualmente. E eu quero direcionar agora a minha palavra aos que se sentem mortos espiritualmente. Primeira consequência de uma pessoa que está morta espiritualmente: não consegue ouvir a Deus. Acha que é o pastor que está falando. Acha que é o irmão que contou para o pastor o que você está sentindo. Acha que foi na conversa do WhatsApp que chegou até a notícia do obreiro, porque podia ser qualquer um dos irmãos que estaria pregando aqui, que Deus iria usá-lo para falar a mesma coisa para você. Segunda forma de nós identificarmos que nós estamos mortos espiritualmente: não temos prazer na lei do Senhor e não meditamos nela de dia e de noite. Nós não temos alegria de ter a palavra de Deus no nosso coração. Sabe por quê? Porque se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai se tornar uma pessoa santa, diferente, cheia de poder, de autoridade, de audácia, cheia do Espírito Santo, porque guardou a palavra de Deus no seu coração. E sabe qual é a terceira coisa? É a que nós estamos querendo combater hoje. Você não consegue conviver com pessoas que falam do mesmo Cristo que você. Você tem dificuldade de se relacionar com seus irmãos. Não tem comunhão. Está sentado aí, mas não tem comunhão. Não tem intimidade.
não tem empatia, não tem vontade de estar perto, não tem alegria de saber como o outro está. E é nesse aspecto que Paulo está dizendo, olha, cuidado, que isso vai trazer um problema sério para vocês. As principais divisões da igreja não eram culturais, era de relacionamento. Não eram doutrinárias, era relacionamento. Não era porque um comia carne e o outro não comia carne, era relacionamento. Os líderes da igreja brigaram. Os líderes da igreja brigaram. Vou repetir para vocês. Não era porque um gostava de um jeito, outro não gostava, porque podia a mulher estar dentro do templo, outros tinham que usar véu. Não era nada disso. Era pessoal, um com o outro. Esse era o maior problema da igreja. E hoje, continua sendo o maior problema da igreja. Percebe que quando você optou em morrer para Cristo, você precisa entender que o outro está passando por um processo, você tem que ter paciência com o outro. Você precisa ouvir melhor o outro. Você precisa estar desarmado, porque está tão ferido, você está tão magoado que você se reveste da armadura da Pitty, sabe aquela música? Estante. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir, ouça, você vai ver. É um robozinho de ferro que está ali, querendo que todo mundo te veja, mas você nunca é visto por ninguém, você se sente totalmente rejeitado. E o que mais o mundo está buscando? Acolhimento. As pessoas querem vir para a igreja para serem acolhidas, mas elas não querem ser acolhidas por mim, elas não querem ser acolhidas por você. Quando nós morremos para Cristo, elas precisam enxergar que elas precisam ser acolhidas por Cristo, para eles entenderem o sacrifício de Cristo. Mas aí eu estou armado, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu estou ferido, machucado, eu quero que o meu corpo acabe, eu quero dar essa sensação, porque Paulo fala assim, olha, se fosse por minha livre escolha, eu preferia o quê? Morrer. Mas eu sei que eu ainda preciso estar no meio de vocês, porque vocês precisam de ouvir o que eu tenho para falar para vocês. Então eu vou ficar no meio de vocês. Estando eu presente ou ausente, eu vou orar por vocês. Estando eu perto ou estando longe, eu vou fazer com que vocês enxerguem o que está acontecendo na tua vida. E olha, irmão, não é diferente no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, não é diferente. Pensa do jeito que você está. Pensa o que está acontecendo com você. Vê se não é você. Por que você sempre acha que é o outro? Vê se não é você que está precisando de alguma coisa a mais. Um ajuste a mais. Um quebrantamento a mais. Um dia de jejum a mais. Uma disciplina ou correção, exortação a mais. Pensa se não é você. E se isso acontece com você, você fica melhor com você. Você melhora com você. Irmão, uma pessoa feliz com ela mesma é feliz com qualquer um. Uma pessoa feliz consigo, ela consegue ter paz com todos os homens. E, se possível for, até com os de fora. Compreende o recado, irmão? É deitar e saber que você não tem uma pedreira para carregar. Porque todo o peso da tua vida Jesus levou. Ô Jesus. Fica mais fácil andar com Jesus. Mas quem vai levantar de manhã para andar com Ele é você. Eu não posso levantar para você. Eu não posso andar com Jesus por você. Em segundo lugar, quero destacar, e vamos lá para o versículo 24, por gentileza. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue o quê? A viver. A viver com quem? Como que disse o apóstolo Paulo? Volta, por favor, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo. Ele não estava falando de outra coisa a não ser Cristo. Ele não estava pensando em outra coisa a não ser Cristo. Ele não tinha nenhum outro sonho a não ser igual a Cristo. Agora eu fiquei pensando, o que Jesus Cristo pensou nos seus 3 últimos anos possíveis de ministério? Primeiro,
obedeceu o Pai. Você lembra o que ele fez no deserto? O que ele fez no deserto? João Batista pregando, chega Jesus para João Batista e diz assim: é necessário que se cumpra o que foi escrito lá pelo profeta Isaías. Ele obedeceu. Em tudo ele obedeceu. O que Jesus mostrou nesse momento? Olha, independente do tempo, da quantidade de informação, ou até mesmo da posição eclesiástica que você tenha, ou o que você já fez para mim ou não, continue sempre firme, obedecendo a minha palavra. Compreenderam? Compreenderam de verdade? Continue o quê? Firme. O que eu pensei mais a respeito de Jesus nos 3 anos? Quando Jesus não estava curando, multiplicando pães, falando do amor do Pai para as pessoas, ele estava fazendo o quê? Orando. Jesus estava o quê? Fazendo o quê? Orando. Mantendo a intimidade dele com o Pai. Dizendo, ó, eu obedeço o Senhor. Mas eu estou fazendo do jeito que o Senhor quer? Penso eu que Jesus, nos seus momentos mais de intimidade com o Pai, perguntava: Pai, está tudo do jeito que você planejou? Eu estou fazendo exatamente conforme o Senhor pensou? E certamente nós sabemos que Jesus e Deus era um, como diz o apóstolo São João. Eu e o Pai somos um. Então, isso era diário, era frequente. Isso não era negociável. Você precisa manter a sua vida de intimidade com o Pai. Você precisa lutar por isso. Você precisa enxergar que a parte espiritual depende de você. E estando isso em dia, muitas outras coisas vão entrar em dia. Pode ter certeza disso. Mas o que mais eu vi no ministério de Jesus que eu quero compartilhar com você, além da obediência, além de uma vida de intimidade através da oração, irmãos, eu não encontro nenhum outro personagem na Bíblia que gostava mais de pessoa do que Jesus. Gostava do branco, do preto, do alto, do bom, do som, do rico, do pobre, do cego, do que via, do que ouvia, do que não via, do pequeno, do grande. Você lembra de personagens assim? Do que era saudável e que era doente. O que tinha o Espírito Santo, porque ele dava, ele falava: ó, fiquei feliz que vocês acertaram agora. Temos episódios que Jesus falou: volta lá e tenta de novo, que vocês oraram errado. Vocês não estão sabendo orar não, eu vou ensinar vocês a orar. Mas ele elogiava na hora de elogiar, mas chamava atenção também. Vem cá, está fazendo errado, gente. Vocês não conseguem ficar 1 hora acordado comigo. Vocês não estão vendo que vocês estão deixando o que é prioridade para depois? Mas Jesus gostava de pessoas. Ele era apaixonado por gente. A ponto de dar a vida dele pelas pessoas. Era alguém que não podia dizer nada a respeito de ninguém, que Jesus sempre tinha uma solução. Uma porção de gente empurrando ele de um lado para o outro, uma mulher doente lá, que não tinha a menor possibilidade de ser atendida pelo mestre, vai por detrás de todo mundo e toca em Jesus. Jesus fala: oi, alguém tocou. Certamente, que coisa absurda, como mestre? Todo mundo está te tocando. Não, mas essa pessoa me tocou de maneira diferente. Isso chamou a atenção daquela mulher. E ela se manifestou dizendo: Senhor, fui eu que te toquei. Eu te toquei porque eu estou cansada da vida que eu levo. Eu te toquei porque eu estou cansada da doença que eu carrego. Eu estou cansada das promessas dessas religiões que estão fazendo para mim. E eu sei que o Senhor pode me curar. E Jesus falou: então a tua fé te curou. Jesus gostava de gente. Jesus gostava das pessoas. Mesmo saindo dele virtude. Imagine se fosse você, saindo de você saúde. Bem, se sair de mim saúde quer dizer que eu tenho menos. Se alguém toca em mim e é curado, quer dizer que alguma coisa saiu de mim, eu perdi alguma coisa. Esta não era a visão de Jesus. Jesus gostava das pessoas. Então vamos agora buscar isso para o nosso relacionamento
entre a gente. Vamos aplicar. Pessoas obedientes a Deus conseguem ver a limitação do outro com mais facilidade. Pessoas que vivem uma vida de oração e entendem espiritualmente as divisões, as brigas, as facções que são levantadas umas com as outras, com a intenção ou não de mal ou de bem. Ela tem discernimento espiritual. Pessoas que sabem exatamente o seu propósito, elas não mudam a reta, o rumo, por conta de outros. Sabe que começou, e toda obra que Jesus começou na tua vida, Ele vai terminar. Pessoas que gostam de pessoas, têm sempre a palavra perdão na frente. Tem sempre a palavra misericórdia na frente. Tem sempre a palavra amor na frente, paciência na frente. Isso é o que falta. E se convivemos com pessoas que vivem como Cristo, nós vivemos em paz. Porque Ele é o príncipe da paz. E se essa é a paz que você anda procurando, devia encontrar aqui. Você deveria ter consciência. Eu vou num lugar onde lá as pessoas têm as mesmas dificuldades que eu. Têm os mesmos problemas que eu. Inclusive vão morrer igual a mim. Mas tem Jesus. E por terem Jesus, tem a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceiro e último lugar, que é uma dificuldade extrema. Versículo 25, por gentileza. Leiam por gentileza, porque a palavra fala por si só e talvez o Espírito Santo lhe convença com mais facilidade do que eu. Eu não tenho tanta eloquência assim. Por favor, irmãos, leiam. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei. Ele precisou ser convencido. Os meus argumentos não valem. As minhas teorias não valem. O que eu penso não é mais importante. Porque senão, se eu quiser fazer prevalecer isso, eu não consigo permanecer com você. E pode ver que a maior razão das brigas, seja ela onde for, qualquer área, é porque você quer ter razão. É só isso. E você tendo razão, você acha que você ganhou. O meu apelo, queridos, é que definitivamente a gente consiga entender o que é cooperação. Esse é o meu apelo. Porque viver num corpo onde as pessoas não conseguem cooperarem, coabitarem, conviverem, não dá. Essa é a causa das principais dificuldades de crescimento de um lugar. Você certamente já ouviu falar, olha, estão puxando a corda em direções opostas. Casa dividida não subsiste, não cresce. Imbuído de confiança e crendo que permanecendo na palavra e justa medida da graça, esse é o meu apelo. Esse é o meu apelo. Se temos uma causa, deveríamos todos morrer por ela. Se temos um Cristo, quer dizer, Salvador, deveríamos todos olharmos para Ele. Se temos um Deus, amado, se temos um Deus e todas as coisas que estão neste lugar, inclusive eu e você, se realmente pertencemos a Ele, devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Dificilmente nós vamos conseguir fazer isso se nós não permanecermos juntos. Nós não vamos progredir na fé. Está escrito aí. Para que progridam e tenham alegria onde? Lê lá, lê lá. Para que progridam e tenham alegria na fé. Esse é o nosso desejo. Feche seus olhos. Espero ter podido te motivar a ler a carta toda. Nós vamos estudar mais, vamos aprender mais um pouquinho.
E diante disso, que o Espírito Santo te faça convencido. Vou ler de novo o texto. Portanto, imbuído dessa confiança, creio que vocês irão progredir com alegria na fé. E se você deseja isso, irmão, em nome de Jesus, coloque-se de pé, por favor, diga isso com o seu gesto, faça esse gesto ao Senhor. Senhor, eu quero progredir na fé, eu quero crescer na fé, eu quero crescer na fé, no conhecimento, no amor, na graça, no poder, na autoridade que há em Cristo Jesus. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e sabemos o quanto que é importante, Senhor Deus, esse momento em nossas vidas, esse momento de comunhão. Use, Senhor Deus, este lugar para aqueles que aqui estão, tenham comunhão uns com os outros e tenham comunhão com o Senhor. Que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Você que tem...